Aqui a gente já tem um lapso de tempo em relação ao final da primeira temporada. A gente tem aqui também a nossa dupla de calouros, vindo diretamente de Califórnia para a escola de Hawkins. O Billy, interpretado aqui pelo Dacre Montgomery, e a nossa querida Max, interpretada aqui pela Sadie Sink. Finalmente chegando aí a nossa noite de Dia das Bruxas, a gente vê o nosso querido quarteto se preparando para pedir doces. You should have seen the look on your faces. You sound like a little girl. E mais uma vez referências, o cheiro dos anos 80. Cara, essa terceira temporada, indo contra tudo e todos, muita gente fala que é a pior temporada da série. Eu não acho ela melhor, mas eu acho ela tão boa quanto as outras duas. Mas essa é a primeira temporada que eu já consigo identificar um pouquinho de problema. Que nem eu falei, a primeira e a segunda pra mim são temporadas basicamente perfeitas. Pra mim não tem literalmente nada pra tirar ali. A terceira e a quarta, eu já acho que eles conseguem amadurecer muito mais em questão de narrativa e até mesmo em questão visual também, a quarta temporada principalmente, mas essas duas últimas eu já consigo ver com um pouquinho mais de enxerto, um pouquinho mais de encheção de linguiça, mas obviamente que isso não tira o brilho aqui também. Eu também acho que eles adicionam, principalmente nessa terceira temporada, um fator emocional muito presente, que corrobora muito também com o andar da narrativa. Aqui as relações entre os personagens está mais que estabelecida. Eu sinto que essa temporada ela tem uma pimentinha a mais, e é muito bacana porque a primeira sai, quando eles gravaram a primeira temporada, o elenco tava lá na faixa dos 12, 13 anos. Essa temporada ela já tem meio que um lapso de 4 anos desde as gravações da primeira temporada. Então obviamente que já tá todo mundo mais velho, lá na faixa dos 16, 17 anos, na flor da pele, tá ligado? A idade florescente, o hormônio a mil. Então é óbvio que aqui mais do que nunca vai ter muito mais subtrama refletindo justamente esses problemas da adolescência. Toda a parte do ciúme, toda a parte da briga, da separação entre o núcleo de personagens, toda a parada do Mike ver a Eleven como indefesa e a Max tentando mostrar pra ela que ela é muito mais do que isso. E tudo isso, mais uma vez, gera discussões extremamente naturais e identificáveis. O destaque dessa temporada, cara, pra mim fica justamente com o Hopper, até pra dar um contraponto com o final também, eu já falo mais sobre isso. Mas eu acho que toda a relação criada entre a Eleven e o Hopper aqui, primeiramente que eu acho que a Millie Bobby Brown e o David Harbour estão absurdos nessa temporada. Em questão de atuação, é a melhor do David Harbour. Eu acho que ele manda bem em todas as temporadas, mas aqui eu acho que ele se sobressai muito mais. E eu sinto que justamente esse é o cerne dessa temporada, a relação entre pai e filho. Ele é ranzinza basicamente a temporada inteira, ele implica com o Mike a temporada inteira. Toda a parte do ciúme, toda a parte da proteção paterna. Tem toda a trama do Hopper com a Joyce também, toda a parte do romance que é sutilmente jogada no final da segunda temporada. E já falando sobre a Joyce, ela ainda tá remoendo a morte do Bob. O próprio desenvolvimento da relação dos dois nessa temporada é feito de um jeito muito orgânico e com muita paciência. E cara, mais uma vez falando em relação aos anos 80, toda a parte da paleta de cor, do design, do figurino, o cheiro da época que eu não vivi, mas eu aprecio, já deixei muito claro. Em relação a toda essa vibe gostosa, eu acho que essa temporada é o que mais consegue transparecer isso. Toda a primeira cena do shopping, a música, as referências, os filmes da época. Cara, eles indo ver Dia dos Mortos. Mais à frente, eles indo ver De Volta pro Futuro também. Aliás, essa temporada já se passa em 85. O Steve trabalhando na sorveteria e dando passagem pra eles entrar escondido no cinema. E ali já começa de fato toda a virada em relação à trama. O blackout em Hawkins. Após um breve período de paz, a gente é apresentado aqui a mais uma grande ameaça nessa temporada. Os Demogorgons também, mas não somente eles, mas sim os russos. Os russos estavam construindo uma máquina secreta sob a Starcourt Mall para justamente conseguir abrir um portal para o mundo invertido e conseguir uma vantagem na Guerra Fria. Eles já haviam descoberto a existência do mundo invertido através dos seus próprios experimentos e conseguiram replicar a tecnologia de Hawkins para tentar abrir o seu próprio portal
O objetivo justamente é usar o mundo invertido para fins militares ali. E é justamente a Joyce que consegue perceber que tá rolando uma parada estranha por ali, por conta da não fixação dos ímãs. É meio conveniente e simples? Cara, é. Mas ao mesmo tempo é muito plausível, dado todo o histórico que já rolou em Hawkins nos 2 últimos anos. O Dustin volta do acampamento de ciência com uma namorada. Pelo menos é o que ele fala, mas ninguém acredita. E se a Joyce começa a suspeitar que tem alguma coisa estranha por ali, é o Dustin que de fato descobre que tá rolando alguma coisa estranha em Hawkins. No caso, Dustin e a Eleven. Sobre a Eleven, em uma daquelas brincadeiras de usar a telecinese pra conseguir espionar o Mike, ela acaba vendo o Billy fazendo umas paradas muito estranhas, mas eu já falo um pouco mais sobre isso. Voltando ao Dustin. Ele usa um poderoso rádio amador modificado por ele mesmo, chamado Cérebro, uma referência ao X-Men, obviamente. O objetivo inicial do Cérebro é permitir que ele se comunicasse com a Suzy, já que ela mora em outro estado, usando uma frequência de rádio de longo alcance. O pessoal acaba não acreditando tanto nele, acaba indo embora e é justamente aí que ele capta um sinal de uma possível mensagem russa. O Dustin nessa temporada ele fica muito mais à parte em relação à rapaziada. Nessa temporada a gente é apresentada mais uma personagem de ouro, que é a Robin, interpretada aqui pela Maya Hawke. Eu acho muito bacana mostrar e aprofundar muito mais na amizade do Dustin e do Steve. Mas não só isso, eu consegui mostrar cada vez mais todo o lado frágil do Steve, porque dá um contraponto muito bom de tudo que ele era em relação ao ensino médio. Ele basicamente era o gostosão, bonitão que todo mundo queria. Ele namorava a Nancy, ele era o cara descolado. E quando tá todo mundo literalmente construindo a sua vida, conseguindo caminhar um pouco, no caso a Nancy e o Jonathan, eles estão construindo uma vida, eles estão trabalhando juntos ali, os dois basicamente têm decidido o que eles querem pra vida deles até conseguir entrar pra faculdade, e o Steve tá completamente perdido ainda. E de novo, isso torna o personagem muito real e muito identificável. Quem nunca passou por isso? Você acabou de sair do ensino médio, você não saber que faculdade você quer fazer ainda, você não ter 100% claro na sua cabeça a profissão que você quer seguir pro resto da sua vida, você meio que vai pulando de emprego a emprego, é muito real, é muito identificável. O Steve e a Robin aqui, eles têm muita química, você sente que tem uma paradinha ali vindo dos dois, e pós todo o caos estabelecido, eles têm um vislumbre do que se trata a mensagem, eles convencem a Erica a entrar pela tubulação, eles entram e se camuflam na base russa, óbvio que dá muita merda, eles são pegos e todos esses momentos servem justamente pra gente se apegar cada vez mais ao Steve e a Robin e na relação que tá sendo criada ali pelos dois. A gente descobre que a Robin era completamente obcecada pelo Steve, mas ele nunca olhou pra ela, e a gente pensa, beleza, é aquela trama clássica da menininha que gostava do menino, ele nunca deu bola, é bem clichê, só que a narrativa vai completamente ao contrário disso. A Robin justamente era obcecada pelo Steve, não na parte amorosa, mas pela parte da raiva que ela sentia por ele. Porque justamente a menina que a Robin gostava era completamente apaixonada e obcecada no Steve. Mais uma vez, os Duffers indo aqui, contrapartida do clichê e previsível. Foda. E mesmo assim, com essa rejeição que o Steve sente por ela, a relação da amizade dos dois é uma parada muito forte, é muito bonito de acompanhar. Ela é bem desenvolvida nessa temporada e continua sendo mais desenvolvida ainda na 4ª temporada. Agora sim, voltando ao Billy, o Dacre Montgomery brilha bem mais nessa temporada do que na segunda. Ele tem bem mais destaque e eu acho que aqui até mais chance de surtar ainda mais na interpretação. Aqui a gente vê toda a subtrama dele quase se relacionando com a mãe do Mike e da Nancy. Eu acho muito bacana que essa mini subtrama é um diálogo jogado lá na 1ª temporada pela própria Nancy, falando de toda a infelicidade que ela sente vindo da relação da mãe com o pai dela. I don't think my parents ever loved each other. My mom was young. My dad was older, but he had a cushy job. Money, came from a good family. So, they bought a nice house at the end of the cul-de-sac. Started their nuclear family. Screw that. Yeah. Screw that. Ela não é 100% feliz com a vida que ela leva com o Ted, já caiu muito naquela parada do puro comodismo. Ela tenta dar essa escapadinha, ela tá quase saindo de casa, mas dela vê o Ted dormindo junto com a Holly no sofá, e ela acaba desistindo. O Billy tá indo se encontrar justamente com a Karen e acaba sendo pego e possuído pelo Devorador de Mentes. Ele fica completamente sob controle da criatura. E o Billy basicamente nessa temporada é a principal ferramenta do Devorador de Mentes na Terra, agindo basicamente como o general. Ele recebe a missão de sequestrar outras pessoas para que o monstro possa controlá-las também e eventualmente formar um corpo físico gigante de todas suas vítimas. O Dacre Montgomery aqui, no começo em relação à interpretação dele, eu acho que ele consegue muito bem aos dois extremos. No começo eu acho que ele consegue transparecer toda a parte do ego e toda a parte do medo. E quando ele vai pra ala do ódio muito mais interno, eu acho que ele entrega muito bem. Hey, Lourdes! No running on my watch! I gotta warn you again and you're banned for life.
You wanna be banned for life, lard ass? Didn't think so. Quando você para pra ver no extremo, o Billy é um personagem com muitas camadas aqui. Eu curto muito todo o desenvolvimento pessoal dele. Porém, dele com a Max, nessa temporada, eu já sinto que fica um pouquinho escanteado. Na segunda, eles exploram muito bem isso. Nessa temporada, eles basicamente têm, sei lá, 2, 3 cenas juntos. Mas não acho que prejudica tanto, porque justamente foi muito desenvolvido na segunda temporada. A própria cena da sauna é absurda. Essa temporada, eu sinto que eles abraçam muito mais a parte do nojento, a parte do gore. E, de novo, eu sinto que na medida em que as temporadas vão passando, o tom dela e a relação mais fantasiosa e sombria vai ficando cada vez mais fúnebre, e eu acho que funciona muito bem. Toda essa trama dos sussos, pra ser bem sincero, eu não compro tanto. É bom, mas ao mesmo tempo, pra mim, é a parte mais desinteressante da temporada. Eu gosto muito que, assim, a partir disso, você consegue desenvolver mais a trama do Hopper com a Joyce, e a trama do Dustin, da Erica, da Robin e do Steve em relação a toda a parte da investigação da base russa. Mas em muitos momentos, mesmo não sendo um filler, muito longe de ser isso, justamente por ser o cerne da temporada, tem um pouquinho de cara de filler. Isso é o que eu senti. Exemplo, o próprio personagem do Alexei, o Hopper torturando ele, toda a subtrama do governador. Eu acho toda essa subtrama bem chatinha. O Alexei morrendo depois, toda a subtrama do russo, que parece o Exterminador do Futuro. Inclusive dublado pelo Garcia Jr., que dublou justamente Schwarzenegger no Exterminador do Futuro. Felipe Maio, eu vi que você fez ali, tá? Que referência foda. Bom demais. Mais uma vez, só rapidamente falando sobre a dublagem dessa temporada. Cara, todo mundo muito bem escalado aqui. É muito, mas muito bom ver quando o diretor de dublagem tem todo esse carinho e esse esmero e esse cuidado em relação à produção que ele pega. Mas voltando, o Will pra mim fica completamente escanteado nessa temporada. O que foda-se também, porque pra mim o Will é o personagem mais, sei lá, tipo, ele é bom, o Noah Knapp é bom, mas ao mesmo tempo pra mim ele é o personagem mais desinteressante, sempre foi o personagem mais desinteressante. Na quarta temporada eles conseguem dar uma relevância e um arco de desenvolvimento muito maior pra ele, que eu acho que funciona muito bem. Já chegando no final dessa temporada, que baita último episódio. Primeiro que a gente descobre que a namorada do Dustin, a Suzy, que todo mundo achava que não era real, ela é bem real e uma gênia da computação e da geografia, e de quebra a gente ainda tem essa pedrada. Todo o clímax do shopping, todo mundo atrás do Dustin, da Robin e do Steve. A Eleven chegando com a molecada arremessando o carro em cima dos russos. O ataque do Devorador de Mentes alternando com o Hopper e a Joyce entrando na base russa. O Billy ataca todo mundo, mas a Eleven consegue romper as barreiras psíquicas e conseguir plantar as memórias felizes que ele tinha com a mãe dele, o que faz ele retomar todo o controle. Ele então se volta contra o Devorador de Mentes. Ele acaba salvando a Eleven, mas obviamente que ele é atacado e acaba morrendo. E é muito bizarro porque você sente, mesmo ele sendo um personagem muito filho da puta, você sente, mas não só por ele, mas sim pela Max e pela relação boa que eles poderiam ter criado pós isso. O Hopper acaba se sacrificando também para que a Joyce possa desligar a máquina, e uma explosão acontece e o Hopper também é dado como morto. Cara, todo o epílogo, pra mim, é um dos melhores desfechos de uma temporada que eu acho que qualquer série já conseguiu fazer. Se acabasse a série ali, no geral, tudo bem que eu amo a quarta temporada, tô maluco pra quinta temporada, mas eu sinto que esse próprio final da terceira temporada, ele funciona muito bem como um final de série no geral. Mas beleza, eu entendo que tinha mais coisas pra contar ali, ou nem tanto, mas eu já falo... Toda a volta ao contraponto do começo da temporada em relação à proteção do elo de pai e filha, os conflitos, toda a parte da carta, a conversa que ele queria ter tido com a Eleven e o Mike, que ele ensaiou o primeiro episódio inteiro, toda aquela linha de diálogo falando sobre a vida, sobre o que é crescer, falando sobre ciclos, pra mim é uma das cenas mais emocionantes, cara, de qualquer obra cinematográfica que eu já vi. E pra mim a cereja do bolo, os Duffers, eles plantam aqui sentimentos e um fator emocional que é muito, mas muito real, que a gente, é impossível a gente não se relacionar ali também. Afinal, quem nunca viveu o luto, quem nunca mudou de cidade, quem nunca mudou de escola, quem nunca encerrou um ciclo, seja com um familiar ou com um amigo, quem nunca teve medo de como é que vai ser a minha vida após esse final de ciclo? Você vê que tá todo mundo ali com a sua própria luta interna. A Max sentindo e absorvendo a perda do Billy,
A Eleven sentindo o luto em relação ao Hopper, o apego ao personagem, a relação que foi estabelecida foi tudo tão real e fluido que é impossível não se emocionar ali. Mas o que eu fico puto é que a morte do Hopper não serviu pra porra nenhuma. Porque naquela merda daquela cena pós-crédito, é revelado que um americano tá vivo. Porra, quem será? Eu nunca vi uma série fazer uma das melhores cenas da história. Eles passam uma borracha muito forte com isso, tá ligado? Eles não falam que o Hopper tá vivo, mas quem que é o americano? É o Hopper, caralho! Mesmo com lágrima no olho, essa temporada é... De novo, o epílogo pra mim é 10 de 10, é perfeito. Eu choro toda vez com aquilo. Você fica com aquele sentimento de merda, tá ligado? Não, assim não acaba assim. Eu tenho muitos pontos pra colocar em relação a essa temporada. Primeiramente que assim, eu acho uma temporada excelente, tá? Mas essa temporada pra mim ela tem o melhor episódio da série no geral, que é o episódio 4, Querido Billy.